Olá pessoal, aqui é o Vinícius Possebon do queima-de48horas.com e do proemagrecimento.com. E hoje é a segunda parte da explicação do porquê que o treinamento aeróbio de longa duração, que é aquele que todo mundo adora fazer, não funciona e não é a melhor escolha para emagrecer. Tá? A única coisa que tu perde fazendo exercício aeróbio de longa duração é o tempo. E existe um único motivo para você fazer ele, se você realmente gosta, adora correr e ficar muitas horas se exercitando, tá? Então hoje eu vou explicar mais 3 porquês e no final ainda eu vou dar uma grande sacada para você conseguir emagrecer rápido, tá? Então fica aqui comigo. Vamos lá. Então, eu expliquei no vídeo anterior os 3 porquês e agora eu vou te explicar mais 3 porquês para finalizar com chave de ouro e no final eu vou te dar uma grande sacada para emagrecer rápido, tá? Então, um outro porquê que o sistema queima de 48 horas é muito mais eficaz que o treinamento da expectativa constante, que eu costumo chamar o exercício aeróbio de longa duração, porque tu treina e cria a expectativa de que no dia seguinte você vai acordar mais magro. E essa expectativa continua aumentando dia após dia e você não enxerga nenhuma redução de peso ou simplesmente em 2 meses 500 gramas. E isso aí frustra qualquer um. Por isso que eu intitulei o exercício aeróbio de longa duração de treinamento da expectativa constante, tá? Então vamos lá, mais um porquê aqui. Então aumento de metabolismo de repouso. O que é isso? Na realidade, muitos estudos mostram que o treinamento intervalado de alta intensidade, que é a base da queima de 48 horas, provoca um aumento do metabolismo de repouso em até 10 a 15% do repouso. Isto é, se o seu metabolismo de repouso é 1.500 calorias, só para se manter vivo, para bater o coração, para respirar, é de 1.500 calorias, após um treino queima de 48 horas, seu metabolismo pode se alterar de 10 a 15%. Isto é, se é 1.500 de repouso, se altera em mais 150 calorias, 180 calorias. Isso significa que tu está queimando 150 calorias a mais só por causa do treino, tá? Sem fazer nada. É como se você treinasse na segunda-feira e na terça e na quarta ainda estivesse queimando caloria por causa do treino de segunda, do treino queima de 48 horas, tá? Então, um cara verificou alteração de metabolismo com treinamentos de alta intensidade, mas por poucos minutos. Ele se chama Schwenk, em 2002. Ele provou que treinamentos de alta intensidade proporcionam uma alteração de metabolismo em até 38 horas. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas o treinamento não é queima de 48 horas? Então, no vídeo anterior eu expliquei que o quociente respiratório ele diminui. E alguns estudos verificou que até 11 horas após um dia provocava uma alteração nesse metabolismo. Então a pessoa utilizava mais gordura. Se a gente fizesse a conta aqui, daria 49 horas. Daí eu arredondei para 48 horas. Então quer dizer que se tu treinar queima de 48 horas num dia, tu vai ficar por 2 dias queimando sem ter que fazer absolutamente nada. Tá? Então assim, no treino queima de 48 horas, tu treina, vamos dizer, 10 minutos num dia, e tu fica com o metabolismo totalmente alterado. Já no treinamento da expectativa constante, tu treina 60 minutos e o metabolismo fica alterado por no máximo 12 horas. Então eu te pergunto, o que tu prefere? Treinar 10 minutos e alterar 48 horas o metabolismo ou treinar 60 minutos e alterar 12 horas o metabolismo? Fica meio óbvio isso, eu prefiro desperdiçar esses minutos que sobram com convívio social, indo pro shopping, tomando um café, passeando com os amigos, indo pra balada, enfim, né? Eu acho que tu também prefere isso. Então, esse é um outro porquê. Então, o treinamento queima de 48 horas ele proporciona uma alteração metabólica de até 2 dias. Isto é, tu transforma o teu corpo literalmente numa máquina de derreter gordura e ainda deixa tudo em piloto automático, sem fazer nada. Tá? Então, a outra alteração é bioquímica hormonal. O que significa isso? Que após realizado um treino de alta intensidade, que é a característica do sistema queima de 48 horas, tu eleva alguns hormônios que fazem a redução de gordura e a melhor notícia é que ainda é principalmente na região da barriga, que são os hormônios GH, adrenalina e noradrenalina.
adrenalina. Então esses 3 hormônios aqui, eles se elevam de forma estratosférica depois do treino, sistema queima de 48 horas. Então tu eleva esses hormônios e faz a redução de gordura. E quem verificou isso aqui? Diversos estudos, um deles é o Gibala, né? Gibala em 2006. E, gente, tu vê que cada explicação que eu dou tem um estudo por trás, não é uma coisa baseada na minha intuição, não é algo que eu acordei hoje de manhã e decidi botar a cara no Brasil, no mundo, sei lá, e dizer que funciona. Não, são anos e anos de estudo, presumo eu que sejam 9 anos de muito estudo e aplicação prática em alguns alunos e familiares, como vocês bem sabem. Tá? Então, a elevação desses hormônios ocasionada pelo do treino sistema queima de 48 horas, verificada pelo Gibala e mais uma centena de outros autores. E o último porquê, menor duração. Esse aqui é um dos melhores porquê. É como eu comentei antes. Você prefere treinar 60 minutos e alterar 12 horas o metabolismo ou treinar 10 minutos e alterar 2 dias o metabolismo? Fica óbvio que o treinamento queima de 48 horas, ele é um treinamento muito mais, um custo-benefício muito melhor, tá? E esse lance de menor duração também não fui eu que criei na minha cabeça, mas sim todos os protocolos que fazem a validação do treinamento de alta intensidade verificam que de 2 até 20 minutos de exercício intenso já conseguem alterar todas essas análises metabólicas que eu estou falando aqui. E quem verificou isso aqui também é o Tabata em 1997. Ele mostrou que tu não precisa desperdiçar grandes horas da tua semana ou do teu dia para investir em exercício. Que existe um exercício mais inteligente, que é o treinamento de alta intensidade, que é a base sustentável da queima de 48 horas. Tá? Então, são 3 porquês fortes: aumento de metabolismo de repouso, consome gordura a moda louco, alteração bioquímica hormonal, elevação de GH, adrenalina, noradrenalina, para você entender, tá? Esses hormônios aí que tu tem que gostar deles, tá? E menor duração, de 2 a 20 minutos de exercício. Um abraço, não precisa mais nada do que isso. Peraí que eu tenho que... E agora eu vou dar a grande sacada, então, para você que quer realmente emagrecer rápido, tá? Quando tu pensar em exercício, a primeira coisa que tu tem que pensar não é no quanto, mas no como, tá? Então, no como. O como, ele vai basear a tua intensidade. Muitas pessoas chegam para mim, eu faço 1000 abdominais por dia, eu faço 2000 abdominais por dia. Isso não significa que o treinamento dela é bom. Se ela consegue fazer 1000 abdominais, é porque alguma coisa está errada. O treinamento dela não está qualitativo, está quantitativo. Então, invista no como e não no quanto. Sempre pense que menos agora, a partir de agora é mais. Como eu falei antes, em outro vídeo, o corpo não é intuitivo. Todas as alterações que acontecem no nosso corpo não é intuitivo. Não é quanto mais eu fazer, mais eu vou emagrecer. Não é quanto mais caloria eu gastar, mais eu vou emagrecer. Não é quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Você tem que pensar que menos é mais. E a metodologia Sistema Queima de 48 Horas, ela equaliza isso muito bem, para que você não precise se exercitar por mais sem ter algum outro benefício, tá? Então, pense daqui para frente que menos é mais, não o quanto, tá? E pensando nisso, se menos é mais, quer dizer o quê? Que você vai ter mais tempo. Agora, daqui em diante, tu vai ter mais tempo. Gente, o legal da vida é poder sair com os amigos, é poder se divertir com a família, sem ter aquele compromisso chato com a academia, sem saber que tu vai ter que ficar 8 horas da semana numa academia. Isso é muito chato. Se tu começar pensando nisso, se as pessoas continuarem pensando nisso, nada vai mudar nesse mundo, entendeu? Então elas têm que conhecer isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com algum amigo, algum familiar que precisa dessa informação. Então o que eu quero fornecer para vocês é o seguinte: um sistema de treinamento super simples, que não necessita de nenhum equipamento e que tem por objetivo te dar mais tempo para poder viver e não se preocupar com o corpo, não se preocupar, enfim, com todos esses aspectos que para algumas pessoas realmente é chato, tá? Então,
essa é a boa notícia. Se tu quiser emagrecer rápido, pensa no como tu está se exercitando, pensa que menos é mais e pensa que no futuro, ou até mesmo agora, se você já estiver praticando, você vai ter mais tempo para poder aproveitar a vida, tá? Isso que é legal, isso realmente que deixa as pessoas felizes, tá? Então, se você chegou aqui, até aqui no final do vídeo, você realmente quer emagrecer, tá? Parabéns por ter chegado até aqui, ter ouvido toda essa explicação, né? E espero que você coloque em prática. Acesse o canal do YouTube, lá que você vai poder colocar os treinos em prática, tá? Muito obrigado pela atenção e se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui abaixo e divulga para algum amigo, algum familiar que precisa também desse tipo de informação, tá? Um forte abraço, até mais. Olá pessoal, meu nome é Andressa Baroni e eu emagreci 14 quilos com o programa de queima de 48 horas de gordura criado pelo Vinícius Possebon. Pra ser bem sincera, no início eu achei meio estranho, eu achei meio loucura essa história de fazer treino em poucos minutos e alcançar ótimos resultados. Mas como eu estava bem frustrada e bem gordinha, eu resolvi então topar o desafio e fazer o programa. Eu obtive ótimos resultados, estou muito satisfeita com o trabalho e eu super indico, pois hoje as pessoas me perguntam, nossa, o que tu fez para emagrecer tanto, porque eu pareço outra pessoa. Obrigada, Vini, por ter me proporcionado isso e eu espero que tu continue ajudando as pessoas a recuperar sua autoestima e a alcançar seus objetivos. Tudo bem? Aqui é o Guilherme e eu tô aqui para gravar um depoimento pro Vinícius Possebon do Pro Emagrecimento. Queria começar dizendo que eu sempre tive problema com sobrepeso, quase sempre. Quando isso começou, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma nutricionista, né, para ver se dava uma resolvida. Eu até emagreci às vezes 1 quilo por semana no máximo, mas isso dava 1 mês, 2, voltava tudo ao normal. Por causa que era aquelas mesmas dietas de ficar comendo pouco e passar fome, aí não dava, as pessoas não aguentam muito tempo. Uma coisa é na hora que tu tá lá, tu ouvir parece que é tudo muito fácil, mas depois na prática não é tão simples. E eu também nunca gostei de ficar 1 hora correndo na esteira e diziam que eu tinha que fazer isso 4 ou 5 vezes por semana no mínimo. E também, até um tempo tu fazia, mas depois não... Tu não gosta, não adianta, tu não vai continuar fazendo isso pra sempre. Isso me levou a trocar de academia mais de uma vez, na verdade foram mais de 4 vezes que eu troquei. Isso me levou a conhecer o trabalho do Vinícius Possebon. Eu contei meu problema para ele e ele disse que ele tinha a solução para mim e me apresentou a queima de 48 horas. No início eu achei que não ia dar certo, sinceramente. Eu pensava, tá, correr 15 minutos, fazer aqueles exercícios 2 vezes, 3 vezes por semana e emagrecer, isso não vai dar certo. Mas eu decidi dar um voto de confiança. Eu disse, bom, eu tô fazendo a mesma coisa há anos e não tá dando certo, vamos tentar uma coisa diferente. E ainda bem que eu dei esse voto de confiança para ele, porque eu tive um resultado extraordinário. Em 4 meses eu tinha perdido mais de 6 quilos de gordura. Isso fazendo de 2 a 3 vezes por semana esse exercício. Agora eu já perdi o total de 9 quilos e eu faço só 2 vezes por semana esse treino de 15 minutos. Quando não dá tempo de eu fazer na academia, eu faço em casa, pois trabalho de manhã e tarde, de noite eu faço faculdade, então não sobra muito tempo para fazer isso. Então, o que eu tenho para dizer é para você dar esse voto de confiança, tenta aí fazer, que eu garanto que vai dar certo, tá? Um abraço.